E aí, galera do Segundão, boa tarde. Olha, estamos aqui, hein? Que bom. Este 6 de outubro, né? Já estamos nos aproximando do Enem. Que coisa boa, né? E hoje nós temos o parnasianismo. Além dos estudos introdutórios, origens, características, né? O estilo, né? Nós temos o convidado maior do parnasianismo no Brasil, Olavo Bilac. Ele é uma celebridade, hein? Chamou muito a atenção na época dele, né? Assim, segunda metade do século XIX, vira o século, ele vai a óbito em 1918. Mas enquanto vivo, ele foi assim, algo que chamou muito a atenção, porque era uma pessoa de muita cultura, grande poeta, né? Que tornou o parnasianismo um movimento muito forte, de grande prestígio, junto ao público e junto à crítica. Pra vocês terem uma ideia, foi uma das causas principais da Semana de Arte Moderna. Olha que coisa curiosa, não é? Pois então, é nesse sentido que hoje, nesta aula do 6/10, né, nós trouxemos aí Olavo Bilac, né? O Bilac, né? Tá aí, que coisa boa, né? Literatura brasileira, Olavo Bilac, né? Então ele foi um importante autor, o mais importante do parnasianismo. Repercutiu dentro do século XX. Eles cultivaram de forma muito primorosa, preciosa, né, o soneto. Que no modernismo eles recuperaram o soneto. Olha que coisa curiosa, não é? Então, o poema Profissão de Fé significa aquilo que eu acredito. O credo do parnasianismo é esse poema de mais de 30 estrofes, né? É o poema síntese. É o poema que contém toda a filosofia estética do período parnasiano, da estética parnasiana. Que coisa boa, olha aí, não é? Olha aqui. Então vamos para o ismo de parnasianismo, que é a tendência. Aí vem a palavra parnasso, parnasiano, né? Tudo começa em 1882, quando este marense aqui, o Teófilo Dias, publica um livrinho, assim, sem grandes pretensões, mas foi a primeira reação contra o romantismo, olha aí. E o movimento tornou-se muito forte, vai até mais ou menos a Semana de Arte Moderna. São datas didáticas, né? É só pedagogia aqui. Mas a estética parnasiana passa o modernismo, né? Não com aquela roupagem do período, né? Mas o parnasianismo foi uma escola literária muito forte, na poesia, né? Com muita objetividade, muita racionalidade, sem aquele chororô do romantismo, muita contenção emocional. Isso aí foi ótimo, significou muito, porque os parnasianistas eles buscaram mais a preocupação formal, métrica rigorosa, rimas, né, bem apuradas, um vocabulário de alto nível, né, erudito, culto, clássico, e exibição, né? Esse perfeccionismo do idioma, né? Era o uso do idioma na sua forma mais delicada, mais rica. Mas aqui tem uma escultura aqui, olha. Apolo e as ninfas, de François Giraud. Você tem 3 ninfas de um lado, 3 do outro, e o Apolo aqui no meio, né? E elas cuidando dele, né? Isso é da mitologia. Mas o que a gente chama atenção é para a escultura, a perfeição das formas, né?
o poeta parnasiano retoma, né, esse ideal da beleza grega, né, das formas, né? Por isso que a literatura ela está em constante interdisciplinaridade. É incrível. A literatura manda o leitor para muitas fontes, outras artes, outras fontes do conhecimento também. Então tá aí, parnasianismo, o ismo é a tendência, e a palavra parnasiano nos leva para uma antiga montanha na Grécia. E essa montanha era habitada pelo Apolo, olha aí. E as ninfas, né? Engraçado, nós já passamos por isso o ano passado, lá no arcadismo, né? Os autores árcades retomaram a cultura greco-romana, interessante, né? Muita coisa boa. Mas aqui o fundamento maior é alto nível estético. Isso conquistou a classe média. Então não era uma literatura assim para todo mundo, né? Era uma literatura para uma classe mais alta, para uma elite intelectual, que não queria saber de literatura revolucionária, social, política, nada disso. A poesia num nível muito elevado, né? Era arte pela arte. Curiosidade, não é? Pois é nesse campo aí. E vamos encontrar uma linguagem muito rebuscada, né? Um vocabulário muito culto. Gente que dominava profundamente a língua portuguesa, né? Esse é o detalhe maior. Então, não era assim para um nível muito baixo, né? Pois vamos ver como esse movimento se estruturou, ganhou adeptos, né? E tornou-se assim algo muito, né, muito lido durante muito tempo, mais ou menos 40 anos, né? Era assim um período literário de muita força, né, de muita nada de problemas sociais, né? Foi uma literatura voltada para a própria literatura. O conteúdo da poesia parnasiana é a própria poesia. Olha aí a metalinguagem, né? Uma beleza. E então, retomada da cultura clássica. Aí tem mitologia, literatura, filosofia e história, tudo, né? Numa atitude antirromântica. Opa! Nada de sentimentalismo, chororô, pieguismo, nada disso. Foi uma reação contra o romantismo. E aí, como eles não tinham muita coisa para dizer, porque não se envolveram com os problemas sociais, né? Foi uma poesia assim muito alienada desses problemas, né? Tornou-se uma literatura muito descritiva. Os temas de objetos, descrever paisagens, é a estética da arte pela arte. Pronto. Metalinguagem. O conteúdo da poesia parnasiana é a poesia. Então é a poesia pela poesia. Olha, e aí? E o artista? Bom, o artista ele se comparava a um ourives, né, buscando a perfeição da joia. Se comparava assim a um monge, né, que se isolava para poder produzir. E ainda se comparava a um escultor. Né? Se comparava a um pintor. Então é uma comparação assim de uma literatura descompromissada dos problemas sociais, né? É o parnasianismo, né? Não pegou bem isso na Europa, mas no Brasil foi ótimo, né? Aí na Europa nós vimos o caso do Antero de Quental, né, com aquele poema famoso dele, A um Poeta. E o Bilac também tem um. Só que a diferença entre os dois é extraordinária. Enquanto Antero de Quental, né,
chamava o poeta às responsabilidades da rua, né? O Bilac não, nada disso, era o contrário, né? Então vamos ver em textos, né, a poesia parnasiana do Brasil, muito diferente da poesia realista da Europa, né? Porque no Brasil o parnasianismo ficou nessa arte pela arte, né? De muito prestígio junto ao público. Eles ajudaram a fundar a Academia Brasileira, né? Era aquele orgulho nacional, os poetas parnasianos, né? Mas cadê o conteúdo? Não tinha, né? Era vazio, né? Então vamos ver aqui as origens, as características e estilo. A palavra, né, o termo parnasianismo, você vê, você tem o ismo, que é a tendência, tem a palavra Parnasso, que é esse monte lá na Grécia Antiga, que era a habitação do deus Apolo, né? E as musas, né? Bom, em 1860, na França, alguém achou de publicar uma revista, né? Esse Théophile Gautier. Nessa revista ele lançou as ideias, as propostas dessa poesia antirromântica, né? Que está muito ligada naquela elite que gostava de frequentar os cabarés parisienses, né? As danças, né? A bebida, o absinto, né? Aquelas coisas glamurosas da Belle Époque, de muita euforia, né? Nada de problemas, que papo, né? Foi uma reação contra o romantismo. Então essa literatura parnasiana, ela tornou-se indiferente aos dramas do cotidiano. Daí, os poetas não viram os problemas do final do século XIX. Questão da abolição, o pós-abolição, Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Armada, não viram isso, né? É uma coisa absurda, né? Mas tornaram-se famosos, né? E foi uma das causas da semana. Mas a juventude que fez a semana, a partir de 1910, 12, 13 mais ou menos, começaram a bater nesse tipo de literatura, a reagirem contra esse tipo de poesia, já salpicando novidades que mais tarde receberiam o nome de modernismo. Que bom, não é? Olha aí a Gabriela, boa tarde, vamos que vamos. Olha aí, vamos lá, hein? Olha quem chegou, nosso convidado aqui, nessa arte, né? Olavo Bilac, 1865, 1918. Né? Que coisa, né? Aí, 53 anos, né? Poderia ter vivido muito mais. Que legado. É o grande nome do parnasianismo, né? É o maior nome, né? No Brasil era famoso, né? Onde o Bilac ia aquela celebridade, né? Foi uma situação muito interessante, porque ele foi logo chamado para assumir a inspetoria, né, da educação, né? Na Europa não teve essa repercussão, mas no Brasil ganhou esse status elevado, né? Quem era poeta parnasiano era famoso, tudo, né? Pelo cultivo do idioma. Olavo Bilac é uma curiosidade, eu li a biografia dele, né? O pai dele era um médico famoso, esteve na Guerra do Paraguai, né? E então ele queria que o filho também fosse médico, né? Resultado:
O filho entrou no curso de medicina e tal, né? Estudou até o 4º ano do curso. Mas aí começou a se envolver na boemia, olha. E os estudos? Bom, um belo dia o pai jogou para fora de casa, né? Pegou a malinha dele e foi morar com um colega, né? Mas mãe é mãe. Ficava se encontrando com ele, levando aquele dinheirinho para ajudar o filhão, né? Até que ele tornou-se uma pessoa famosa, né? Foi para São Paulo estudar direito, só aguentou 1 ano, né? Não deu certo com aquela garoa de São Paulo. Volta para o Rio. E aí começa, então, uma vida de muito sucesso, né? E eu trouxe um poema lindíssimo dele, né? Onde ele exalta a língua portuguesa. Que coisa belíssima. Olha, gente. Vamos juntos? Língua portuguesa. Última flor do Lácio. O Lácio é a região da Itália onde tudo começou, né? Na época do Bilac, os estudiosos achavam que a língua portuguesa tinha sido a última língua a sair daquela região. Só no século XX é que descobriu-se que a última língua a sair foi a língua romena, né? Mas é só uma explicação para a gente não... Tá bom? Ele diz, última flor do Lácio, inculta e bela. Inculto para quem não conhece, bela para quem conhece, claro. Olha que antítese linda, né? És a um tempo esplendor e sepultura. Esplendor para quem conhece, sepultura para quem não conhece. Ouro nativo, que na ganga impura, ganga é onde se peneira o ouro, né? Cascalho. A bruta mina entre os cascalhos, vela, ali está o idioma. Entre os cascalhos, né? Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, ou seja, de som bem elevado, mas pode ser uma lira singela, para quem conhece. Que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu vício agreste, o teu aroma, de virgens selvas, de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho. Ou seja, é a primeira expressão que se ouve da mamãe em língua portuguesa é meu filho, né? Bonito. Em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Você vê que coisa linda aqui nos 2 últimos versos, né? Ele leva o leitor para o Camões, para dizer para o leitor, Camões é o modernizador da língua portuguesa. Nós estudamos isso ano passado, né? O Camões, nos Lusíadas, ele modernizou a língua portuguesa, né? E ele diz aí, em que Camões chorou no exílio amargo, né? Ele passou quase 20 anos fora de Portugal, né? Por isso que ele diz, exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho, né? Porque no amor nada deu certo para o Camões. E ele chama o gênio sem ventura, né? Coisa linda. Está aí. Olavo Bilac, num soneto incrível, né? Chamado Língua Portuguesa. Olha, eu vou fazer uma correção com nossa diretora aqui, a professora, a diretora Yara, né? Yara, vamos fazer uma correção? Minha diretora, olha para cá. A palavra não é processo, é procela. Tira esses 2 S aqui, põe um L. Procela. Não sei o que foi que aconteceu com o meu dedo, né? Mas como eu tenho um poema todo de cor, então fica melhor, não é? O nosso intérprete de Libras aí, vendo aí
passando para vocês. Vai, minha princesa, vamos fazer a correção, viu? Sim, senhora. Que ótimo, não é? Não pode ficar o poema com essa palavra desse jeito. Senão o professor fica vulnerável. Procela. Tire os dois S. Opa, não, só um L e um A. Aê, muito bom. Opa. Ufa. Que tens o tron, o som, né? Aquele som forte. E o silvo da procela, né? Aquele sonzinho de vaso bem fino. É o bilac não é fácil, o bilac é terrível. Bilac. Opa, bom. Você vê que é um soneto. Como é um soneto parnasiano, são versos de 10 sílabas. Ele é rigoroso. E as rimas, ela. Atenção, ura. Então você tem A, B, Muito bem, olha aí. Segunda estrofe do mesmo jeito. E aqui junta os três, né? Os dois tercetos. No parnasianismo isso é muito rigoroso. É arte pela arte, né? A língua clássica, culta e erudita. Então, ler o poeta parnasiano é um exercício de alto nível, né? Eles não tinham muita coisa para comunicar. Se comparavam a ourives, pintores, monges, né? Cinzelador. É isso. Eles eram rigorosos e cuidadosos, né? Nesse soneto muito famoso do Olavo Bilac, louvando a língua portuguesa, né? Olha, o Caetano Veloso tem um poema em que ele retoma a língua portuguesa do Bilac, né? E faz um texto muito bonito chamado Língua, também, né? É isso. Vamos conhecer mais? Ouvir Estrelas. Olha, isso aqui é famoso, do Bilac, né? Do livro dele, Tardes. Eita, Bilac danado, Ouvir Estrelas. Ouvir estrelas? Que coisa, né? É a arte. O que é impossível na arte já é possível. Que bom, né? Ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálidos de espanto e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, um pálio é você abria aqui o teto, né? Cintila. E ao ver o sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem? Quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Acho que ele antecipou as coisas da NASA, né? Porque os astronautas dizem que tem som, né, no universo, né? Daí, que artista primoroso, né? Agora, conteúdo social, nem pensar. Eles se afastaram disso tudo, né? Não querem conversa. E aí, outro soneto famoso, né? E aqui mais uns comentários do Bilac. Essa caricatura dele era míope, né? Na época usava um piscinê. Tá aqui, estudou medicina, o paizão jogou duro com ele. Vai estudar, vagabundo.
botou na escola de medicina, né? O pai era famoso, o pai dele, né? Tinha sido médico na Guerra do Paraguai, aquela coisa toda, né? Mas ele não se deu bem. Foi para o direito, também não se deu bem. Mas aí volta para o Rio de Janeiro, tornou-se um jornalista muito famoso, né? E alto funcionário público, dedicado, né? Inspetor escolar, dedicado à educação, né? E tornou-se uma pessoa muito famosa, né? Onde o governo ia, levava o Bilac, né? Bom, ele foi expulso de casa pelo papai, né? E a vida andou, ele não mais voltou, mas a mamãe estava sempre com ele. Em 1888, ele publica o primeiro volume de poesia dele, né? Aí o pai dele falece, ele volta em casa, imagine o que é que tinha debaixo do colchão. O livro do filho. Papai amava o filho, né? Mas tinha dado a palavra e tal, né? Com o tempo, Bilac esgotou o parnasianismo. Aí passou a escrever poesias assim, de temas nacionalistas e sensuais. Viveu disso. Viveu de escrever. Foi o primeiro intelectual brasileiro profissional a viver do que escrevia. Teve um crítico que disse o seguinte: ele foi um admirável poeta, superficial. Ahá! Entenda, né? Por quê? Porque ele não se afastou dos problemas sociais, né? Não teve compromissos, né, com as situações populares, né? Não baixou o nível da poesia, ficou naquele nível bem elevado, um grande orador. Está aí a frase aí: admirável poeta superficial. Olavo Bilac. E a partir de 1915, mais ou menos, ele teria só 3 anos de vida, ele já começou a ouvir e ler reações contra o parnasianismo, até explodir com a Semana de Arte Moderna. Que este ano, vocês viram, nós festejamos de fevereiro para cá muitas coisas ligadas ao centenário do modernismo no Brasil, né? Que ótimo! Tem mais. Ah, esse aqui é famoso, né? Esse aqui é maravilhoso, né? É aquele poema que é mais um reforço sobre o que é a poesia no parnasianismo. Então, um recado a um poeta. É o mesmo título de um poema do português Antero de Quental, né? Se você comparar os dois, aqui dá um TCC lindo. Este poema aqui com o do Antero de Quental. O do Quental propondo uma poesia social. Um poeta de ação. O do Bilac propondo um poeta que se afaste dos problemas da rua. Que coisa, né? Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro. Claustro é isolamento, galera. O Beneditino, né? Ele se compara a um monge, né? Aqui o poeta se compara a um monge. Aí. Mas ele vai se comparar às outras coisas ainda, né? Na paciência e no sossego, trabalha e teima, lime e sofre sua. Incrível, né? Que coisa este verso, né? É um verso impressionante esse aqui, ó. É uma gradação. Ao mesmo tempo, um polissíndeto. E tem outras figuras, né?
Você tem a literação. Você tem aquele explorou tudo. Trabalha e teima e lima e sofre sua. Que belaque danado, hein? Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço. Cuidado, ler um poema é preciso tomar cuidado. Você vê que depois de emprego, não tem pontuação nenhuma. Significa dizer que depois do emprego, você tem que voltar rapidinho para o outro verso. Aí é que você vai fazer uma pequena pausa. Retomando o ritmo aí. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua. Aqui você tem que dar uma paradinha porque tem uma vírgula aqui, ó. Rica, mas sóbria, como um templo grego. A pausa é maior porque tem um ponto, é o final da estrofe. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Olha aí. E, natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício. É a força e a graça na simplicidade. Eita, bilaque danado, quase que ele convence a gente, não é? Se o leitor não tiver cuidado, ele convence. Quando ele diz que é inimiga do artifício. É só o que tem é isso, né? Na poesia parnasiana. Simplicidade, nem pensar. Pronto. Que beleza, não é? Bom, é o seguinte. Ele ainda compara com um templo grego. Olha que coisa, né? Aqui é isolamento. Isolamento. Ou seja, o poeta parnasiano, ele está isolado. Trabalha como um monge. Ele não quer saber da rua. A rua não é motivo literário para os parnasianistas, né? Sacou aí, gente? Segundão. Que beleza, não é? Há um poeta. Ou seja, ele manda um recado. E esse recado é o seguinte: olha, se você quer ser um poeta, você se comporta dessa maneira aí. Mas é totalmente o contrário da poesia realista, que vai para a rua. Aqui ele já começa assim, longe do estéril turbilhão da rua. Ou seja, a rua não dá poesia na cabeça do parnasianista. Alienação. O que ele quer, enfim? Bom, o conteúdo aqui do poema é a própria poesia. É o detalhe mais bonito, é esse aí. É metapoesia. Pronto, né? É metapoesia. Aê! É a metapoesia. Ele se compara a um monge, que coisa curiosa, né? Com paciência, vai produzindo texto, né? Sóbria, texto sóbrio, muito rico. Tem mais esta questão aqui, galera. Bom, está dizendo que o poeta parnasiano ele chama atenção para essa postura aqui, não é? No ato da produção do texto, reforçando, né, a escola. Tendo em vista o credo anunciado pelo eu lírico, depreende-se do soneto que o artista deve ficar isolado, né?
A letra B responde tranquilo, sem problema. Aí, durante a criação, deva estar isolado. Esse é o detalhe. Muito bom. Segundão, cuidado aí. A poesia parnasiana é muito exigente. O poeta parnasiano era assim, sabe, visto como algo muito distante, porque eles eram top. Era uma poesia produzida para a elite. Não viu os problemas sociais, econômicos, políticos, os dramas sociais, nada disso. Os grandes fatos, né? Eles não viram a abolição da escravidão, não viram o pós, não viram o problema de Canudos, a revolta da Armada em 1893. Ficaram isolados. Esse é o detalhe. Muito interessante, né? É o Olavo Bilac. Genial. Né? Galera, eu trouxe mais exercício aí para a gente dar uma olhadinha, né? Vamos ver aqui. Mais outra questão. Eu vou dar 1 minuto para vocês me responder esta questão. Minha diretora, me dê aí 1 minuto. Opa, estamos de volta. E aí, galera, a resposta, como é que ficou? Tá fácil, né? Tendo em vista Olavo Bilac mostrar como deve o poeta se comportar com a poesia, e essa advertência é em forma de versos. Olha que coisa curiosa, não é? Ou seja, olha, eu vou fazer uma advertência para vocês aqui e tal. Aí a advertência é feita em versos. Significa o quê? Bom, que o texto é claramente metalinguístico. Olha aí a resposta, como é interessante, né? Ou seja, a poesia fala da poesia. Perfeito. Interessante, né? Eu acho que o único conhecimento do humano em que esse conhecimento ele tem uma crítica sobre ele mesmo. É a autocrítica. É como os olhos é a única parte do corpo que ele se autolimpa. Não existe outra parte. São os olhos, né? Pois a literatura tem esse poder da autoavaliação. O ato criador gera o conteúdo do texto.
metalinguagem. Muito bom. E tem mais, hein? E tem coisa boa. Olavo Bilac do Parnasianismo. Olha aí! Eu trouxe aqui 3 estrofes, né, de um poema de mais de 30 estrofes. O nome do poema? Haha! Profissão de fé. Ou seja, aquilo que eu acredito, eu professo. Está aí a profissão de fé. Marília de Disseu está para o arcadismo, assim como a canção do exílio está para o romantismo, assim como o poema Profissão de Fé está para o parnasianismo. Pronto. Ué, professor, que imagem é essa aqui que tem uma pessoa olhando aqui, através de uma lupa, olhando aqui uma peça, uma joia, né? Observando a perfeição. É isso que ocorre com o poeta parnasiano. Ele se comporta, né? Ele se compara com ourives. Olha que coisa, não é? Aí. Já se comparou com um monge. Agora com ourives. Ele quer, assim, um cinzel para ele dar acaba. O cinzel, mas o cinzel não é de escultor. Então, mais uma comparação. Escultor. Aí. O escultor. Ele se compara àquele tipo de profissão, aqueles profissionais que buscam perfeição. Né? O pintor, o escultor, o ourives, o monge. É o poeta do parnasianismo. Delícia, né? Invejo ourives quando escrevo. Aí. Mas por que ele inveja o ourives? O que é que o ourives faz? Ah, o ourives, ele faz a joia dele, ele lima, buscando a perfeição. E aí bota aquele rubi, né, para enfeitar a joia. E o que é que vale o rubi na poesia? Rima perfeito. Imita o amor com que ele? O ourives. Em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Que poeta, né? Para esse pessoal do parnasianismo não era fácil. Os caras eram ninja. Altamente cultos, né? Bom, essa parte de conteúdo não tinha. Né? Imito. E esse pronome aqui está se referindo aqui. Imito-o. O ourives. E, pois, nem de Carrara a pedra firo. Carrara é um lugar na Itália onde tiravam uma mina, tinha uma mina de granito, sabe, aquelas estruturas preciosas, né? A pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro, né? Então, ou seja, a caneta para o poeta equivale àquele cinzel, aquele cristal que vai cortando o mármore. Olha, Carrara é um lugar onde o mármore era muito precioso. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena. Ou seja, a pena está para o poeta no papel, assim como o cinzel, olha aí o pintorzão e o escultor aqui, ó. Olha que comparação, né? Ele se compara também ao pintor, que descreve, né? Vai pintando as paisagens, criando imagens, né? Você vê 4 comparações.
o monge, o escultor, o ourives, o pintor, tudo isso para poder deixar a poesia parnasiana perfeita. Agora, olha a curiosidade aqui. Presta atenção. Presta atenção aí, galera. Olha aqui. Escrevo Evo. Or. Então você tem A, B. Você tem rimas alternadas. Que coisa, não é? São mais de 30 estrofes dessa maneira. AB. É uma máquina, né? Mas tem outra curiosidade. Os versos maiores são de 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atenção, galera. Presta atenção. Atenção. Agora você vai ver. Ó. Invejou. Opa, que é isso, professor? Fazer o quê? São vogais, não é? Ri. Vez. Quando. Es. Cre. 8. E o verso menor? Ahá. É agora. E mi toa, juntando as vogais, mur, oxítono. 1, 2, 3, 4. Os maiores de 8. Os menores de 4. Interessante, não é? São mais de 30 estrofes dessa maneira. Aí alguém vai dizer, isso aí é uma máquina de matemática. Sim. Lá vem a crítica dos modernistas. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, porque já tinha o parnasianismo. Superficial, né? Artificial, oco, vazio. Vê a frase lá. O Bilac é um admirável poeta superficial. Que curiosidade, não é? Tá vendo aí? Ano passado a gente estudou bem isso, hein? Tá vendo aqui, ó? Ó, a, pé, dra, fi. 1, 2, 3, 4. E o maior? E, mi, to, e, o, tchum, tchum. Pois, nem de, car, ra, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os maiores de 8, os menores de 4. Isso é estudado na primeira série, hein? Segundo ano passado, hein? Isso aqui são estudos de metrificação, né? Vogais juntas. Só conta até a tônica da palavra. Da última palavra. Professor, mas você deixou 2 R aqui separados. Eu estou trabalhando com som, hein? Com ouvido. Você tem um dígrafo. 2 letras, mas um único som. Dígrafo. Galera, coisinha bem simples, mas o estudante de letras, o aluno do segundão, da terceira e tudo, tem que conhecer isso aí, hein? São delicadezas de construção do poema, do verso, as rimas, a métrica. Como é que se chama um verso de 8 sílabas? Octossílabo. E de 4. Tetrassílabo. Isso é bom, hein? A gente gosta de fazer isso. Olha aqui, ó.
sobre o, ó, vogais, ó, papel. Oxítona, papel. 1, 2, 3, 4. Não falha. E o maior? Tá fácil. Quer ver? Maiorzinho que tá fácil, tá bom demais, ó. Apenas como é. Opa, juntou. Juntou. Pra tá firme. 8. Não tem erro. Nós vamos passar um mês fazendo o poema inteiro. Olha aí, galera, vamos que vamos, hein? Está aí a questão. Tomando por base o poema Profissão de Fé. Opa, olha aí. De Bilac, entende-se que o poema ele contém a síntese filosófica da escola parnasiana. A letra A já responde, não tem dificuldade. No texto estão concentradas ideias e atitudes, né, do parnasianismo. É o credo. Aí, galera, ó. É o credo. Aquilo que eu acredito. Essa profissão de fé. Não tem o credo católico? Não tem o credo protestante? O credo muçulmano? Tudo isso. O credo anglicano. O credo da poesia parnasiana é o poema Profissão de Fé, do Olavo Bilac. É famoso, né? Nossa, isso aí. Muito famoso. Uma beleza isso aí. Né? Uma beleza de artificialismo, porque não tinham nada para dizer. Então, aí. É como o crítico disse do Olavo Bilac, um admirável poeta superficial e artificial. Segundão, pimba, outra questão para a gente fechar o nosso encontro, né? E na próxima semana estamos de volta. O que demonstram as estrofes do poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac. O que demonstram? Ah, tá fácil. É um metatexto sobre o parnasianismo. Então ele escreveu um monte de estrofes dizendo para o leitor o que ele pensa da poesia parnasiana. E o que ele pensa? Bom, que a poesia parnasiana busca a perfeição formal, né? É o culto da forma, é a arte pela arte, a perfeição. Aí ele se compara um escultor, um pintor, um ourives, um monge, tudo isso. Né? É uma beleza isso aí. Né? Muito legal, a poesia parnasiana dominou o cenário da época, no final do século XIX, início do século XX. O prestígio foi tão grande, né, que foi preciso entrar na pauta da Semana de Arte Moderna. Senão, não tinha Semana de Arte Moderna. Lá e vem a resposta. O Profissão de Fé é o que o poeta pensa a respeito do ato poético. Ou seja, tudo existe em função da forma. A forma do poema. Né? Olha a letra B aí. Valeu, segundão. Que ótimo. Muito bom. Segundão, olha, até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.